Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu ali no período da Copa do Mundo de 1994. É um caso que envolve a Colômbia e é claro que o povo de lá ficou muito chocado quando isso aconteceu. Mas não só eles, o mundo inteiro também, porque era algo quase inacreditável. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais, resolvidos, de mistério, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em 13 de março de 1967. Em uma família de classe média, em Medellín, Colômbia. Foi o quinto filho do casal Dario Escobar e de Beatriz Saldarriaga. Ele sempre se inspirou em seu irmão mais velho chamado Santiago, que foi jogador de futebol profissional do Atlético Nacional. Desde pequeno, ele sempre foi apaixonado por futebol e queria ser um jogador profissional. Ele frequentou o colégio Calazans e formou-se no Instituto Conrado Gonzalez. Durante esse período, Andrés participou de vários times de futebol da escola antes de se tornar profissional. Antes de completar 18 anos, ele já tinha se firmado como zagueiro, e Francisco Maturana, um ex-jogador de futebol colombiano e técnico, o levou para o Atlético Nacional, e em 1989 foi titular do time que conquistou a sua primeira Copa Libertadores para a Colômbia. Seu número no uniforme sempre era o número 2. E ele era conhecido pelos apelidos de o Cavaleiro do Futebol e o Imortal, número 2. Ele fez sua estreia pela seleção colombiana em 30 de março de 1988, contra o Canadá. Dias depois, marcou seu único gol pela seleção, contra a Inglaterra. Ele também participou das eliminatórias para a Copa do Mundo na Itália, em 1990, na qual eles conseguiram se classificar. Andrés jogou 4 jogos como titular e começou a chamar a atenção pelo seu excelente futebol apresentado. Tudo parecia bem até que ele sofreu uma grave lesão em 1993, que o afastou por quase 8 meses de todas as suas atividades. E por isso ele não disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo que iria ocorrer nos Estados Unidos, em 1994. Ele se recuperou totalmente em outubro do mesmo ano e por isso foi levado para disputar a Copa do Mundo no ano seguinte. Mas não era só Andrés que estava jogando em alto nível, mas sim toda a seleção colombiana. Foram 26 partidas disputadas antes da Copa do Mundo de 94, a Colômbia perdeu apenas uma, tendo vencido fortes equipes como Brasil, Suécia e a Argentina. Todos esses resultados chamou a atenção do mundo inteiro e muitos acreditavam que a Colômbia era uma das grandes favoritas para ser campeã mundial. Durante a Copa do Mundo, até falaram que o Andrés estava muito perto de assinar um contrato com o Milan, que seria algo muito importante para a sua carreira. Milan, um time conhecido mundialmente, então ele estava muito empenhado ali e também jogando em alto nível, mesmo que teve uma lesão bem grave. Teve a primeira partida da Colômbia na Copa do Mundo, que foi contra a Suíça. Eles perderam por 3-1. Foi uma derrota doída, é claro, mas mesmo assim o Andrés foi um dos melhores em campo. Antes do jogo contra os Estados Unidos, que virou uma grande decisão, tanto os jogadores como o técnico receberam ameaças de morte. Diversos traficantes colombianos teriam apostado muito dinheiro na seleção nacional e agora estavam com medo da eliminação. Deste modo, o técnico se sentiu ameaçado e foi obrigado a barrar o jogador Gabriel Gomes da equipe titular. Com isso, é claro, foi um jogo muito nervoso. Era visível que os jogadores da Colômbia estavam incomodados. Eles não conseguiam esconder isso dentro do campo. Infelizmente, Andrés, em algum momento do jogo, marcou um gol contra, que levou o time a perder por 2-1 para os Estados Unidos. Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja. Contra a Suíça, a seleção colombiana venceu o último jogo por 2-0, mas mesmo assim eles não tinham mais a chance de se classificar e eles foram eliminados da Copa do Mundo.
No final dos anos 80 e início dos anos 90, o tráfico de drogas dominou a Colômbia. Nessa época surgiu Pablo Escobar, o famoso chefe do cartel de Medellín. Seu cartel assassinou o candidato à presidência Luiz Carlos Galán em 1979, fora outros políticos, juízes, jornalistas, padres, policiais, sindicalistas também perderam a vida nesse momento. Naquele ano, em Medellín, foram registrados 4.052 homicídios, quase o dobro de 1988. O ano do pico foi em 1991, com 6.349 homicídios, cerca de 17 por dia, um número muito alto. Até meados dos anos 80, o futebol colombiano era pouco conhecido mundialmente e até na América do Sul. Os times nacionais não eram tão fortes para disputar os títulos continentais. Até 1984, apenas um time, o Deportivo Cali, em 78, tinha disputado a final da Libertadores. Na verdade, quem colaborou para a melhora de alguns times do país foram os famosos narcotraficantes, que ostentavam grandes fortunas e viram que o futebol era um caminho fácil para tomar o dinheiro limpo. Nessa época, o futebol era um terreno fértil para a lavagem de dinheiro e os narcotraficantes sabiam se aproveitar desse momento. Pablo Escobar e El Mexicano contratavam jogadores de futebol profissionais e montavam desafios na Hacienda Nápoles, o imenso refúgio de Pablo Escobar. Por lá passaram várias figuras da seleção colombiana, mas não Andrés Escobar. O jogador de futebol teria recusado as ofertas para participar das reuniões na Hacienda Nápoles. Pablo Escobar foi morto no final de 1993, o que acabou gerando uma rebeldia ainda maior em Medellín, piorando ainda mais as coisas e deixando diversos grupos de criminosos sem um líder. Voltando ao Andrés, depois dessa eliminação tão doída na Copa do Mundo, ele decidiu voltar ao seu país, por mais que ele tivesse outras coisas para fazer, e ele viu que era o momento de mostrar a cara, ele queria também puxar toda essa responsabilidade do que tinha acontecido. Ele deu algumas entrevistas e uma ficou muito marcada, porque ele disse: "A vida não acaba aqui, é apenas uma partida de futebol." E o que aconteceu depois é muito trágico, ainda mais por causa dessa frase que ele disse. Com entusiasmo, ele quis retornar às atividades com o Atlético Nacional, mas para alguns criminosos isso não era apenas uma partida de futebol. Depois de passar alguns dias dentro de casa tentando aceitar a derrota na Copa do Mundo, 10 dias depois do jogo da eliminação, em 2 de julho de 1994, Andrés viu que era hora de virar a página. Seu amigo Juan Galeano o convenceu a sair e eles foram até um clube chamado El Indio. Andrés estava com Pamela Cascardo na época, uma dentista. Os dois já estavam com um casamento marcado e iriam se casar em questão de 5 meses. O jogador de futebol, sua namorada, seu amigo e outra mulher sentaram-se em uma mesa e de outra mesa começaram a gritar com ele sobre o gol contra. Gol contra, e davam mais risadas da cara de Andrés. Andrés se aproximou da mesa e pediu respeito. Ali festejavam os irmãos Pedro e Santiago Galón Henao, suspeitos de ligações com o narcotráfico, provavelmente eram homens de Pablo Escobar. Se sentindo extremamente desconfortável com aquela situação, Andrés decidiu que era hora de ir embora. No estacionamento, ele localizou seu Honda azul, mas os irmãos Galón o interceptaram com uma caminhonete e o insultaram novamente. O jogador voltou a pedir respeito a eles. Depois de discutir com Pedro, Santiago, o irmão mais velho, lhe disse: "Você não sabe com quem está se metendo." Nesse momento, o motorista dos irmãos, Humberto Munhoz, desceu do carro enquanto Santiago repetia aquela frase para Andrés: "Você não sabe com quem está se metendo." Ele se inclinou para o carro e descarregou o revólver em Andrés Escobar. Algumas pessoas que viram o que aconteceu o ajudaram e o levaram para o hospital, mas ele não resistiu e morreu 45 minutos depois. Nos dias após a morte do jogador, seus companheiros ficaram com muito medo do que aconteceu com eles e acreditavam que também poderia acontecer com eles. Então, eles receberam uma ajuda da polícia e foram escoltados. O enterro contou com a presença de cerca de 120 mil pessoas, incluindo o presidente da Colômbia na época. Investigações posteriores vincularam o homicídio a máfias dedicadas às apostas esportivas, embora a ligação não tenha sido verificada.
A agressão verbal e posterior discussão sobre o gol contra que ele teve com os irmãos Gallon foi apontada como o principal motivo do crime contra o jogador. Os irmãos eram traficantes de drogas e teriam encomendado a morte do zagueiro ao seu funcionário, por terem perdido uma grande quantia de dinheiro em apostas, já que eles acreditavam que a Colômbia seria campeã mundial. Porém, a teoria nunca foi confirmada. Humberto Munhoz, o motorista dos irmãos Gallon e o assassino de Andrés Escobar, foi preso em menos de 24 horas e condenado a 43 anos de prisão, embora a pena tenha sido posteriormente reduzida para 23 anos. Em 5 de outubro de 2005, Humberto aproveitou o benefício extraprisional que lhe permitiu sair da prisão após cumprir apenas 12 anos de pena. Essa decisão judicial foi duramente criticada por diversos setores da sociedade. Os irmãos Gallon, por sua vez, foram condenados por ocultação a 15 meses de prisão, embora tenham cumprido apenas menos de 3 meses depois de pagarem uma fiança de 1 milhão de pesos colombianos, o que lhes permitiram sair em liberdade. 6 anos depois, Juan Santiago Gallon foi condenado a 3 anos e 3 meses de prisão, após ter sido condenado antecipadamente pelo crime de financiamento de grupos paramilitares. Durante a investigação, vários dos narcotraficantes cujos crimes foram perdoados em 93 por sua colaboração contra o cartel de Medellín de Pablo Escobar acabaram se declarando a favor da família Gallon no tribunal. Ficou muito óbvio nesse momento que os irmãos Gallon não tinham apenas dinheiro, mas também tinham poder e amigos no estado. Em 2 de julho de 2014, o Clube Atlético Nacional, em comemoração aos 20 anos de sua morte, fundou uma ordem de mérito denominada Andrés Escobar Saldarriaga, El Caballero del Futebol, que serão entregues a personagens que, dentro ou fora de campo, contribuem para o crescimento da equipe. A primeira pessoa a receber esse prêmio foi Santiago Escobar, o irmão de Andrés. A referida ordem continuará sendo entregue a uma pessoa a cada ano no dia 2 de julho. A data onde ocorreu o crime. Seu pai, Dario Escobar, um banqueiro, fundou uma organização que dá aos jovens a oportunidade de jogar futebol em vez de estarem nas ruas. Após a morte de Andrés, sua família fundou o projeto Andrés Escobar, que ajuda crianças carentes a aprender a jogar futebol. Seu irmão Santiago é um ex-jogador de futebol que jogou ao lado de Andrés no Atlético Nacional antes de passar para a gestão da equipe em 98. O canal ESPN fez um documentário em 2010 sobre a vida de Andrés Escobar e do narcotraficante Pablo Escobar, onde descrevia por meio de depoimentos os vínculos que existiam no final dos anos 70 e nas décadas de 80 e 90 entre os times de futebol profissional colombiano e os narcotraficantes. O documentário The Two Escobars, que está disponível no aplicativo da ESPN, relembra toda essa ascensão da seleção e também como o dinheiro dos narcotraficantes, principalmente o de Pablo Escobar, ajudou a elevar o futebol colombiano e essa possível ligação com o crime contra o Andrés. Alguns anos após a morte de Andrés, foi instituída a Taça Andrés Escobar para o campeão do torneio de futebol de rua. O assassinato do Andrés manchou, é claro, a imagem do país. O próprio Andrés trabalhou para promover uma imagem mais positiva da Colômbia, lembrando que ele até recusou se encontrar com o Pablo Escobar ali para receber um dinheiro e tal. Ele realmente não queria se envolver com isso. Então, até hoje, os fãs, principalmente os torcedores do Atlético Nacional, se lembram dele com muito carinho. Algo que ficou muito marcado foi a frase que Andrés disse depois da eliminação na Copa do Mundo: "A vida não termina aqui." Ele nem podia imaginar o que aconteceria depois. Situações semelhantes à de Andrés ainda acontecem até os dias de hoje. Em 2018, ameaças de morte foram enviadas ao meia Carlos Sanches, depois que ele foi expulso com apenas 3 minutos no primeiro jogo da Colômbia na Copa do Mundo, da Rússia. As ameaças levaram o irmão de Andrés, o Santiago, que era o treinador da Universidade Católica na época, a se pronunciar. Como irmão que passou por isso, eu sei o que deve estar passando pela cabeça da família do Sanches e não gostaria que ninguém passasse por isso. Sanches deve estar se sentindo muito triste pelo erro que cometeu e com muito medo, e sua família também. Meu irmão nunca recebeu ameaças, eles apenas o mataram da maneira mais covarde. Muitas das ameaças contra Sanches foram feitas nas redes sociais do jogador, o que infelizmente é bem comum.
O fato de as pessoas ainda poderem dizer essas coisas em sites, em redes sociais, até ameaçá-lo de morte, mostra que nada de bom saiu da morte de Andrés. Nada foi apreendido, completou Santiago. Essas pessoas são delinquentes que não são verdadeiros fãs de futebol colombiano, que devem ser presos e jogados na cadeia. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês é um caso muito triste, que, é claro, marcou muito a Colômbia, mas acredito que o mundo inteiro conheça por causa de um erro que ele cometeu, o que é normal no esporte, no nosso dia a dia, cometer erros, e acabou de uma forma muito terrível. Fica a dúvida se esse crime ocorreu por causa de apostas, se tinha alguma ligação com o Pablo Escobar, ou se foi uma briga que começou ali com aqueles homens e acabaram tirando a vida dele, talvez não foi algo planejado e acabou acontecendo. Enfim, isso aí a polícia nunca disse exatamente qual foi o motivo, então ficaram aí algumas teorias do que pode ter acontecido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.